Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Cuidado do Alto. Um momento especial, onde olhamos para dentro, sem tirarmos nossos olhos do alto. Hoje, eu queria falar com quem anda meio cansada por aí. Se está cansada, Deus nos convida a não desistirmos. Em nossa caminhada com Jesus, precisamos lembrar que Deus não quer que desistamos, mas Ele não nos engana. Ele não pinta que vai ser um mar de rosas. Ele deixa bem clara a verdade sobre o que é segui-lo. Em João 6, do 53 a 71, fala de uma passagem que vamos refletir hoje em cima dela, que é quando muitos discípulos abandonam Jesus, na verdade. Vamos falar sobre esse momento. Jesus ali havia falado sobre ser pão da vida. E os judeus começam a discutir sobre um absurdo que eles acham que é dele ter oferecido a sua carne para comerem. Jesus estava se referindo sobre nos tornarmos um com ele, né? E vamos refletir hoje sobre um versículo dessa passagem, que é o verso 57, que diz assim: da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Deus quer que entendamos bem o convite dele para nós o seguirmos. Ele não nos convida, venham, desfrute do meu sacrifício para que vivam a vida da maneira que acharem melhor, fazerem o que tiverem vontade, viverem para o prazer de vocês. Ele fala assim que o convite dele é para que a gente viva uma vida plena, completa, né? Mas uma vez que decidimos viver com ele, a gente desfruta assim da bênção que que acessamos a partir do seu sacrifício, mas também estamos nos comprometendo em viver para ele. O versículo fala: aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. E a gente esquece esse detalhe, né? Então, estamos nos comprometendo de viver para ele. Ou seja, agora já não é mais a nossa vontade, e sim a vontade dele. Sim, não é uma palavra muito fácil. Inclusive, foi depois dessa palavra que muitos decidiram abandonar Jesus. Porque é uma palavra muito forte, né? Eu deixar a minha vontade e viver pela causa de Cristo. Sim, não é fácil, mas é a verdade, que precisamos lembrar dela diariamente. Ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? E a Bíblia diz que muitos deixaram de o seguir naquele momento. Deus não quer que a gente faça isso. Deus não quer que desistamos. Mas Ele quer que o sigamos conscientes do seu convite e da vida que Ele tem para nós. A verdade, minha irmã, é que dói. Perdoar dói muito. Entregar o controle da nossa agenda, planos que idealizamos, sonhamos, desejamos, dói. Por não sabermos o que vai ficar e o que vai sair. Dói amar mesmo depois de ter sido ferida. Dói dar a outra face, andar a segunda milha, se esforçar para ser paciente diante de injustiças. Dói não agir no automático pelas emoções. É muito mais cansativo e desafiador agir pela fé. Seguir a Jesus não é fácil, e Ele nunca disse que seria. Mas é abraçar a dor de quem viveu a maior dor na pele por amor a nós. Ele suportou a dor terrível da cruz, porque pensou em nós. E é esse o nosso exemplo. Eu, enquanto estava escrevendo esse material do podcast de hoje, eu precisei parar de escrever. E eu já estava em prantos a esse momento. Porque nesse instante o Espírito me incomodou. E eu precisei ir até meu esposo. Porque é isso. Jesus vai falando ao nosso coração e obediência para nós que somos cristãos é a única opção. É a única opção para quem segue a Cristo é a obediência. E dói se humilhar. Mas eu precisei ir até meu esposo e pedir perdão. Mesmo achando que eu tinha razão. Ou que eu estava no meu direito, uma vez que eu vivi uma semana de pouquíssimas horas de sono. Nossa, eu estava no meu direito de me estressar, de me irritar. Eu me senti no meu direito de fazer.
Porém, nada, absolutamente nada, justifica viver uma semana estressada, viver constantemente em ansiedade, de forma que nos leve a pecar, a deixar de amar nossos irmãos e a deixar especialmente de amar a Deus. Reconhecer nossas falhas, ir lá pedir perdão e decidir virar as costas para o pecado, não é fácil mesmo. Mas Deus não quer que desistamos. Talvez hoje você esteja cansada. Talvez você esteja cansada. E Deus te convida a estar com Ele. Ele pede para que a gente busquemos Ele quando estivermos cansadas, né? Mas que desistir não seja uma opção. Nunca seja uma opção. Que a gente possa se reabastecer nele, se reenergizar nele, buscar nele as forças que a gente precisa para prosseguir, para lidar com tudo isso. E especialmente que a gente possa olhar para a cruz e lembrar o que ele fez, como foi difícil também, como ele deveria estar muito cansado. Mas o que reenergizou ele foi o amor por nós. E que a gente lembre que seja um momento especial hoje, que você tire um momento para lembrar o quanto ele te amou, o quanto você é amada, o quanto ele olhou para você, o quanto você foi amada quando você foi resgatada, quando ele falou com você. E é esse amor que precisa ser o combustível da nossa vida, que precisa nos reabastecer. Onde nós precisamos nos reabastecer constantemente é de amor, encher o nosso tanque de amor. Às vezes a gente está cansada porque está nos faltando amor. A gente precisa ir lá na fonte do amor, olhar para a cruz, lembrar a fonte que jorra amor, lembrar o quanto nós somos amadas, nos tratar e nos cuidar como uma filha amada que nós somos cuidadas. Mas muitas vezes a gente não pratica essa verdade. Então, olhar para nós com o amor que Deus olha, nos cuidar e olhar para tudo que está nas nossas mãos com amor. Lembrando que eu preciso depositar amor, não porque eu sou uma escrava, de certa forma, né? Que eu preciso, não tenho outra opção. Sim, nós não temos uma outra opção por escolha nossa, porque a gente entendeu que não tem caminho melhor. E a gente vai fazer, vai perseverar, vai continuar fazendo, mesmo não sendo fácil, mesmo tendo que pedir perdão, mesmo tendo que colocar a nossa vontade no bolso, o nosso senso de justiça no bolso. A gente vai continuar por amor. É por amor que a gente não desiste. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E às vezes a gente está cansada porque a gente só esqueceu o quanto nós fomos e somos amadas diariamente. E é isso que a gente precisa lembrar. Então, Deus não quer que a gente desista. E como que a gente faz para viver algo tão desafiador? Olhando para a cruz, lembrando do exemplo que temos, olhando para Jesus. Ele se humilhou, ele amou apesar de toda injustiça. Quem somos nós? Me diz, quem somos nós para acharmos que temos direito de algo quando somos injustiçados? Porque é muito difícil para a gente ficar tranquilo, demorar para nos irar, demorar para não sentir raiva quando estamos sendo injustiçadas, na verdade. A gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque a gente se acha no direito de fazer, não é verdade? Mas quem somos nós? Quando a gente olha para a cruz, a gente lembra que ele que se humilhou apesar de toda a injustiça, ele decidiu e escolheu amar diante da injustiça. E isso é o que ele quer nos lembrar hoje. Por vezes o Senhor nos convidará a viver desafios que nos causam medo, ansiedade. Às vezes são coisas boas, legais, novidades na nossa vida, mas vão trazer um desconforto. E precisamos lembrar nesses momentos que a nossa vida, vamos lembrar lá do versículo inicial que a gente começou esse podcast? Aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Não é aquele que se alimenta de mim terá a vida que deseja, mas viverá por minha causa. Então, Deus vai convidar a gente para viver momentos de desconforto. Às vezes vão ser bons, às vezes não vão ser tão bons assim, mas vão causar algum desconforto. E nessas horas precisamos lembrar que a nossa vida é para a glória de Deus.
e não para o nosso conforto. Sim, Ele estará com a gente, Ele vai cuidar de nós no processo, Ele vai nos dar o escape, Ele vai nos ouvir, Ele é um Deus que nos acolhe, que nos ama, que torna o fardo leve. Ele é um Deus cuidadoso, mas Ele não vai nos tirar do desafio. Ele nos quer mais maduras, mais cheias de fé, mais afiadas para a glória de Deus. Por isso, o convite hoje é para que nós possamos abraçar o desafio com amor. Enfrentar os desafios sabendo que somos cuidadas e amadas. Não, o convite de Deus não é para que um convite que sobrecarrega a gente. Poxa, você já está cansada? Pegue aqui, vai ser mais difícil, vai ser mais desafiador, eu vou aumentar a carga sobre você. Não. Ele está dizendo, filha, isso é a vida acontecendo, tá bom? Eu sei que você está cansada, eu sei que tá difícil, mas isso é só a vida acontecendo. Ela é cheia de desafios mesmo, mas não esquece, eu tô aqui contigo, vem cá, se abastece comigo, se enche de amor, vem cá, olha aqui pra cruz. Olha para mim, olha como foi difícil também para mim. Se anime olhando para o maior exemplo que eu te dei. Enfrente esses desafios. Você é cuidada, você é amada. Ele não quer que você enfrente os desafios com pesar, mas com a leveza de saber que você está bem acompanhada. Você não é desafiada porque não tem um propósito, ou porque o propósito de Deus é destruir ou acabar com você. Não, o propósito de Deus nunca é isso. O objetivo dele com esses desafios que ele permite você vivenciar é para a glória, para que o nome dele seja glorificado. Ou seja, para cumprir aquele versículo de você viver por causa de Cristo, pelo propósito dele. Enfrentar os desafios não vão ser fáceis, mas viver esses desafios dentro do propósito de Deus torna nossa vida útil, nos ajuda a abençoar outras pessoas, fortalecer nossa fé. E os seus planos não são de nos causar dano, mas de nos dar esperança e um futuro. Por isso, minha amiga, hoje o convite de Deus pra gente é esse. Talvez você, assim como eu, esteja cansada. Cada uma de nós sabe as nossas batalhas que temos enfrentado. Talvez você esteja muito cansada. E o que a gente precisa é sentar um pouco com Ele. É falar, Senhor, minha vida é Tua. Eu quero viver os Teus propósitos. Tá difícil aqui, me reabastece. Tô aqui no Teu posto. Teu posto de gasolina. Me abastece com Teu combustível. Para que eu possa prosseguir. Eu não entendo por que tá tão difícil. Mas a Tua palavra diz que Teu fardo é leve. Então, que eu venha sentir a Tua leveza, que o Senhor venha me dar força para o dia de hoje. Eu não preciso de força para combater várias batalhas. Eu preciso de força para viver um dia que glorifique o Teu nome hoje. E diariamente o Senhor vai nos sustentando para que nós possamos realizar o Seu plano aqui nessa terra. E mais uma vez, lembre que os planos de Deus não são de nos causar dano, mas de nos dar esperança e um futuro. Então, minha amiga, você está cansada? Não desista. É desafiador mesmo, mas lembre, nós não estamos sozinhos. Esse é o recado que Deus quer nos dar no dia de hoje. Se esse podcast, esse material tem abençoado você, deixa aqui o seu retorno, é muito importante para mim saber como tem sido, como tem chegado até aí. É isso. Então, deixa aqui sua avaliação, seu comentário. Muito obrigada por estar acompanhando. Tô vendo que vocês têm tido uma frequência aí de estar ouvindo bastante, então tô bem feliz com o engajamento. E é isso. Um grande abraço. Deus abençoe seu dia.